Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas 28 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues e estarei comandando os breaks durante a manhã aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos falar do Vasco da Gama, que conseguiu bom resultado diante do Londrina, 1-0, gol de Rodrigo. Vamos ouvir o gol e depois Ranieri Borges chega com as informações do Vascão. Vamos lá, Vascão, a falta é para o Vasco. Deixa o drone aí, Vascão. Eu quero é bola na rede. Autoriza o árbitro. Rodrigo, pé direito, bate na barreira. Traiu o goleiro, entrou, é festa! Ele bateu forte, a bola bateu na barreira e parecia fácil para o goleiro Marcelo, quicou e traiu completamente o goleirão do Londrina. Piu, 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 frangaço no Estádio do Café, agradece o Vasco, sai na frente, com 7 minutos de bola rolando, Rodrigo bota no placar. A Vascão, o Vasco tem 1. Londrina 0. Bradesco Esporte. Com a ajuda de Bruno Rangel, goleiro do Londrina, que falhou na vitória do Vasco por 1-0 ontem no Estádio do Café, o Cruz Maltino permanece na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, agora com 4 pontos de vantagem sobre o Atlético Goianiense, segundo colocado da competição. Autor do único gol de ontem, zagueiro Rodrigo foi expulso e desfalca o Vasco no próximo jogo contra o CRB no Estádio Rei Pelé, sábado, em São Luís do Maranhão. Jomar já foi confirmado por Jorginho como substituto do capitão vascaíno. Volante William Oliveira, que vem sendo o titular, saiu da partida sentindo dores no joelho direito por conta de uma queda. Apesar de afirmar que quer voltar para a próxima partida, é dúvida. Júlio dos Santos pode ser o substituto. O Vasco chega ao Rio de Janeiro ainda nesta manhã, onde se prepara até sexta-feira e posteriormente viaja para Maranhão para a partida contra o CRB no sábado. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas e 58 minutos, seja muito bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Eu sou Juan Rodrigues e estarei contigo, trazendo todas as informações do seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos dar um pulinho lá fora, futebol internacional em destaque. Ricardo Tavares traz informações do Ibrahimovic. E o atacante Zlatan Ibrahimovic confirmou em coletiva nesta terça-feira que não vai mais vestir a camisa da seleção da Suécia após a Eurocopa. O atacante também confirmou que não vai estar nos Jogos Olímpicos, apesar de seu nome já estar na pré-lista do país. Lembrando que a carreira de Ibra na Suécia começou em 2001 e Ibra já balançou as redes em 62 vezes em 115 jogos disputados. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Voltamos ao Brasil agora aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Botafogo. Quem chega é o repórter Tia Leal. Ainda hoje, o GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, irá dar uma resposta sobre a partida contra o Santa Cruz pela 13ª rodada no dia 3 de julho com relação à inauguração da Arena Botafogo. Se aprovado, essa será a data da inauguração desta arena, a nova casa do clube, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente executivo Luiz Fernando Santos afirmou que existe sim a possibilidade de alugarem o local do Estádio Luso Brasileiro da Arena Botafogo para a dupla Flamengo e Fluminense.
mas não houve até o momento nenhum contato por parte destes clubes. Hora do Fluminense, aqui na Bradesco Esportes FM. Gabriel Esquerdo chega com as informações do Tricolor. E a equipe do Fluminense já está definida para o jogo de logo mais contra o Santos às 9h45 da noite no estádio Kleber Andrade em Cariacica. O time que vai enfrentar a equipe paulista tem duas mexidas em relação à equipe que começou o jogo contra o Sport no último domingo. Pierre, recuperado de lesão, volta ao time titular na vaga de Edson e Magno Alves ganha a posição que era até então de Richarlison, ou seja, os 11 titulares que vão a campo são os seguintes: Cavalieri no gol, Jonathan na direita, Gun e Henrique na zaga e na lateral esquerda Wellington Silva, Douglas Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa no meio campo e na frente Marcos Júnior e Magno Alves. Tá aí o Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte. E para finalizar, vamos de Flamengo, Mauro Santana. Flamengo e Santa Cruz enfrentam-se às 9 da noite em Recife pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro que está de olho no G4 da tabela de classificação. Sexto colocado com 14 pontos ganhos está a apenas 2 do Corinthians, que é o quarto e último colocado na zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Caso vença o clube pernambucano e conte com pelo menos 2 resultados favoráveis, o Flamengo poderá retornar ao G4 na tabela de classificação. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h27, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 no Rio de Janeiro. E eu, Juan Rodrigues, vou te ajudar a saber o noticiário do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte, 91.1, melhor dial para você saber tudo que acontece no futebol do Rio e no futebol internacional e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Afinal, somos 24 horas de esportes. E vamos falar da equipe do Flamengo. Mauro Santana me chama com destaque. De olho no G4 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Santa Cruz às 9 da noite em Recife pela 9ª rodada da competição nacional. Paulo Guerreiro, mesmo tendo chegado ontem ao Rio de Janeiro, não foi relacionado para a viagem à capital pernambucana e permanece na cidade maravilhosa, recuperando-se fisicamente. Outra situação diz respeito a Paulo Vitor, que permanece afastado. Assim, Alex Muralha continua como titular da meta rubro-negra. William Arão fala a respeito da importância de Paulo Guerreiro ao elenco, já que existem especulações que dão conta de que o atleta poderá deixar o clube na abertura da janela para transferências internacionais. Infelizmente não tirou o nosso Brasil da Copa América aí, né? Mas a recepção foi boa, a gente é um jogador muito querido, a gente fez brincadeiras com ele e tudo, e sabemos do potencial dele e vai nos ajudar bastante. O provável time do Flamengo entra em campo logo mais com Alex Muralha no gol, Rodinei, Hever, Rafael Vaz e Jorge, Márcio Araújo, William Arão e Alan Patrick, Marcelo Cirino, Felipe Viseu e Everton. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do Fluminense, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Gabriel Esquerdo chega com as informações do Tricolor. E logo mais a equipe do Fluminense tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras entra em campo às 9h45 no estádio Kleber Andrade em Cariacica para enfrentar a equipe do Santos. O Fluminense precisa da vitória nesse jogo para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento e aumentar as suas possibilidades de brigar pelo G4 da competição, já que o principal objetivo do Fluminense no Campeonato Brasileiro é se classificar para a Libertadores de 2017. E para esse jogo, o treinador Levir Coupe optou por fazer 2 mudanças no time titular em relação à equipe que começou a partida contra o Sport no último domingo. As mudanças são no meio-campo.
Edson dá lugar a Pierre e também no ataque do Fluminense. Magno Alves entra na vaga que vinha sendo ocupada por Richarlison como centroavante do Fluminense. Com essas duas mexidas, o time que vai a campo pelo Fluminense é o seguinte: Diego Cavalieri no gol, Jonathan na direita, Gun Henrique na zaga e Wellington Silva na lateral esquerda, Douglas Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa no meio-campo e no ataque Marco Júnior e Magno Alves. Existia a possibilidade de William Matheus estrear com a camisa tricolor na lateral esquerda, mas isso não foi possível porque o jogador não foi regularizado no bid da CBF por conta de um erro no site da FIFA, que a equipe do Fluminense não conseguiu fazer essa regularização do jogador por esse problema no site da entidade máxima do futebol. Por isso, ele não tem condições de entrar em campo no jogo de hoje. E sua estreia vai ser adiada para o Fla-Flu do próximo domingo, que será realizado na Arena das Dunas, em Natal. Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Gabriel Esquerdo com informações do Tricolor. Agora, esse erro no site da FIFA deu o que falar ontem. Além de impedir a estreia do William Matheus no Fluminense, impede a estreia do Camilo no Botafogo e de muita gente também, né? O site da FIFA não pode ficar no ar, ainda mais fora do ar, ainda mais num momento como esse, né? Um erro primário da entidade máxima do futebol. O site dela deveria ser o único que não poderia nunca ficar fora do ar. Você está na Rádio Seu Esporte, 7 horas e 31 minutos. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 54 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Eu sou Juan Rodrigues, estarei aqui destacando muitas informações de futebol internacional e também de seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, além de esportes olímpicos na rádio do seu esporte. Vamos começar com o Matheus Cortez, futebol internacional em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, falando da lista de substitutos para uma provável negociação de Neymar no Barcelona. O atacante brasileiro Neymar vem recebendo inúmeras sondagens de outros clubes europeus. Por isso, a renovação com o Barcelona está sendo abalada. A chance do clube catalão de perder o brasileiro é tão grande que o jornal Sport divulgou nesta terça-feira alguns possíveis substitutos para o atacante. A lista feita pelo jornal Sport começa com o nome do jovem atacante argentino Paulo Dybala. O jogador de 22 anos é uma das grandes promessas da Argentina e vem sendo chamado de o novo Messi. Outro nome citado na lista é do francês Griezmann, que joga pelo Atlético de Madrid. Mesmo com uma temporada ruim pelo Chelsea, Eden Hazard aparece como um forte nome na lista, segundo o jornal Sport. O brasileiro Douglas Costa também é cotado para aparecer no clube catalão. Fechando a lista aparece Kevin De Bruyne, que custaria mais caro, pois foi contratado por 74 milhões de euros pelo clube inglês Manchester City. Matheus Cortez, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí esse o Matheus Cortez aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte e outros esportes em destaque. Quem me chama é Bruno Lousada. O Brasil ficou com 2 lugares no pódio no Grand Slam de Austin de vôlei de praia. Representante do Brasil nos Jogos do Rio, a dupla Alisson e Bruno Schmidt ficou com a prata após uma derrota para Samoilovs e Smedins por 2-0. E a dupla Guto e Simon ficou com a medalha de bronze. O Brasil soma agora 19 medalhas no Circuito Mundial de 2016. Este é o 13º pódio de Alisson e Bruno Schmidt em uma etapa do Tour Internacional. Agora é hora de destacar o seu clube de coração na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Botafogo chega com Thier Leal.
Ontem, em reunião do Conselho Deliberativo do clube, no ginásio em General Severiano, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, afirmou que Eduardo Húngaro, ex-treinador do Botafogo, no ano de 2014, acionou o Botafogo na justiça, pleiteando R$ 720 mil. O mandatário alvinegro também afirmou que as condições do contrato assinado pelo ex-presidente Maurício Assunção com o ex-treinador do Botafogo dificulta a defesa do clube neste momento. Eduardo Húngaro, o Botafogo segue sofrendo com esse treinador, entre aspas. Que situação. Vamos falar de Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Mauro Santana, me chama. A CBF confirmou a partida entre Flamengo e Internacional, válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para o estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica, na grande vitória no estado do Espírito Santo. O Flamengo, que ainda não pode contar com o Maracanã, à disposição do comitê organizador local dos Jogos do Rio 2016, continua o seu tour pelo Brasil. Lembrando que o Fla-Flu será disputado na Arena das Dunas, em Natal, e é esperado um grande público para este confronto. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo. Fato é que o Kleber Andrade nunca esteve em tanta pauta, né, no futebol brasileiro, nunca esteve com tantos jogos de times grandes, né, desde a reforma do estádio tem atraído bastante equipes para lá, né, e também com a ajuda do ex-jogador Rony, também muito responsável por essa situação. Vamos falar de Vasco da Gama. Ranieri Borges. Jogadores do Vasco chegam ainda nesta manhã ao Rio de Janeiro, onde dão sequência à preparação visando o confronto de sábado contra o CRB no estádio Rei Pelé em São Luís do Maranhão. Preocupação com o desgaste físico dos jogadores por conta da grande quantidade de partidas em um curto espaço de tempo faz com que a diretoria frete novo voo do Cruz Maltino agora para Maceió. O voo acontecerá na sexta-feira após a atividade dos jogadores em São Januário. Rapazes cariocas nunca viajaram tanto desde o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 no Rio de Janeiro. E seguimos agora com informações sobre o Real Madrid. O interesse em Álvaro Morata, será que procede? O diretor-geral da Juventus, Giuseppe Marotta, confirmou nesta terça-feira que o Real Madrid está interessado na compra do atacante espanhol Morata. Segundo o diretor, o clube merengue já entrou em contato com o time italiano para tratar do retorno do atacante ao Santiago Bernabéu. Revelado pelo Real Madrid, Morata teve sua primeira chance no time principal em 2010. Já em 2012, foi integrado no elenco do time principal de Madrid. Ao fim da temporada de 2013 e 2014, ele foi contratado pelo Juventus, assinando um contrato de 4 anos. O retorno do jogador vai custar aos cofres merengues cerca de 30 milhões de euros. Porém, a resolução de todos os detalhes pode demorar, já que Morata está concentrado com a seleção espanhola para a disputa da Eurocopa. Caso a Roja chegue à final do torneio, o jogador só retornaria à Espanha depois do dia 10 de julho, quando a janela de transferência já estará aberta. Matheus Cortez para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, Matheus! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h23, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Eu sou o Juan Rodrigues, trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar de Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte 91.1. E para quem não teve a oportunidade de curtir o gol do Rodrigo diante do Londrina, pode ouvir agora novamente na voz de Rodrigo Campos, aqui na rádio do seu esporte 91.1. O gol que deu a vitória do Cruz Maltino. Depois, Ranieri Borges chega com mais detalhes no confronto. Vamos lá, Vascão, a falta é para o Vasco. Deixa o drone aí, Vascão. Eu quero a bola na rede. Autoriza o árbitro. Rodrigo, pé direito, bate na barreira. Traiu o goleiro, entrou, é festa!
Marcelo, quicou e traiu completamente o goleirão do Londrina. Piu, 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 piu. Frangaço no Estádio do Café. Agradece o Vasco, sai na frente. Com 7 minutos de bola rolando, Rodrigo bota no placar. A Vascão, o Vasco tem 1. Londrina 0. Bradesco Esporte. Os jogadores do Vasco e a comissão técnica avaliaram que recuperaram os pontos perdidos na penúltima partida jogando dentro de casa contra o Paysandu quando foi derrotado por 2-0 na vitória de ontem sobre Londrina fora de casa no Estádio do Café. O Vasco agora é líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 4 pontos de diferença para o segundo colocado da competição, o Atlético Goianiense. Na tabela de classificação, o Vasco já soma 25 pontos. Essas as informações do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos dar um pulinho lá na Gávea, no Flamengo. Mauro Santana chega com as informações. O atacante Paulo Guerreiro não enfrenta o Santa Cruz às 9 da noite em Recife pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano, que chegou de Lima ao Rio de Janeiro no final da manhã de ontem, permaneceu na cidade maravilhosa para aprimorar a forma física. Assim, Felipe Viseu continua como titular pelas mãos do técnico interino Zé Ricardo para enfrentar o clube pernambucano. Há rumores de que Paulo Guerreiro possa deixar o Flamengo na janela para transferências internacionais. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, Mauro Santana com informações do Flamengo. Fato é que o atleta teria se oferecido ao Hamburgo, né? Essa informação lá na Alemanha, mas o pessoal de lá não está muito interessado em levar o jogador, não. Mas o fato também é que o jogador me parece que não quer ficar na equipe do Flamengo. Não deu muito certo, essa que é a verdade, o Guerreiro no Flamengo, mas tem muito potencial, dá para dar certo ainda. 8h27 no Rio. Hora de Fórmula 1 na Bradesco Esportes FM, James Azevedo. Na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa busca decidir o futuro a partir da temporada 2017 na categoria. Um dos caminhos é renovar com a equipe Williams, porém, outra opção seria o time francês da Renault, que anda descontente com a atual dupla de pilotos. Tanto o inglês Jolyon Palmer quanto o dinamarquês Kevin Magnussen vêm tendo resultados ruins, inclusive ao se classificarem na última fila durante o GP da Europa em Baku. E a aposta, portanto, em um nome mais experiente como o de Felipe Massa seria a escolha mais natural. Apesar disso, o competidor seria muito caro para a Renault, que retornou à categoria neste ano. Desta forma, com ganhos em torno dos 6 milhões de reais, Massa poderia continuar na Williams, mas deve brigar pelo cockpit com o Jenson Button, que poderia retornar ao time no qual estreou na categoria há 16 anos. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h53, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM até as 9 horas da manhã, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana. Flamengo e Santa Cruz enfrentam-se às 9 da noite em Recife pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, que está de olho no G4 da tabela de classificação. Sexto colocado com 14 pontos ganhos, está a apenas 2 do Corinthians, que é o quarto e último colocado na zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem.
Caso vença o clube pernambucano e conte com pelo menos 2 resultados favoráveis, o Flamengo poderá retornar ao G4 na tabela de classificação. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do glorioso Botafogo chega agora com Tia Leal. Atualização no sistema de transferências da FIFA impede regularização de Camilo na CBF e estreia do jogador é adiada para domingo contra o Internacional no Beira-Rio. Em reunião do Conselho Deliberativo no ginásio em General Severiano, presidente Carlos Eduardo Pereira disse que Eduardo Húngaro acionou o Botafogo na justiça pleiteando mais de R$700 mil. O Fluminense chega agora com Gabriel Esquerdo, vamos ouvir. E a equipe do Fluminense já está definida para o jogo de logo mais contra o Santos às 9h45 da noite no estádio Kleber Andrade em Cariacica. O time que vai enfrentar a equipe paulista tem 2 mexidas em relação à equipe que começou o jogo contra o Sport no último domingo. Pierre, recuperado de lesão, volta ao time titular na vaga de Edson e Magno Alves ganha a posição que era até então de Richarlison, ou seja, os 11 titulares que vão a campo são os seguintes: Cavalieri no gol, Jonathan na direita, Gun e Henrique na zaga e na lateral esquerda Wellington Silva, Douglas Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa no meio campo e na frente Marcos Júnior e Magno Alves. Hora do Vasco da Gama, quem chega é Ranieri Borges. Após queda, volante William Oliveira sentiu o joelho direito na partida de ontem e pode desfalcar o Vasco no próximo confronto sábado contra o CRB. O jogador será reavaliado hoje na chegada do Vasco da Gama ao Rio de Janeiro e será tratado pelo Capres. Ainda não se sabe a gravidade da lesão. Apesar de dizer que quer voltar já para a próxima partida, William Oliveira ainda é dúvida. Hora de futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Douglas Costa no Barcelona. Essa informação agora na Rádio Seu Esporte. No futebol internacional, o jogador Douglas Costa do Bayern de Munique é classificado como um dos possíveis substitutos do craque Neymar na equipe do Barcelona. A informação é do Diário Esporte, que destaca a situação na qual o clube espanhol já teria um atleta substituto de fato. Apesar disso, outros grandes nomes que integram a lista são de Kevin De Bruyne, do Manchester City, Anthony Griezmann, do Atlético de Madrid, Eden Hazard, do Chelsea e Paulo Dybala, da Juventus. O jornal ressaltou ainda que a sequência de Neymar no Barcelona ainda não está definida e outro clube interessado seria o Paris Saint-Germain. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse James Azevedo aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar de atletismo, porque a situação dos russos faz o COI e a IAAF divergirem. O Comitê Olímpico Internacional liberou as atletas da Rússia que não tiveram ligações com doping a competirem sob a bandeira de seu país no Rio 2016. Já a entidade máxima do atletismo defende o uso de símbolo neutro durante a competição. Lembrando que a Enzimbaeva ficou muito chateada com essa possibilidade de não poder estar nos Jogos do Rio, inclusive ficou de entrar em júdice em outras esferas, né? Até nos direitos humanos, que não teria aí a possibilidade dela estar no Rio. Ela não gostou nada dessa história. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte 91.1. no Rio de Janeiro. Aqui você sabe de futebol do seu clube de coração, futebol internacional e muito mais em 91.1. Nove horas 28 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na cidade maravilhosa, começando pelo Vasco da Gama. Ranieri Borges, me chama.
Expulso na partida de ontem, vitória por 1-0 do Vasco sobre a equipe do Londrina no Estádio do Café. Zagueiro Rodrigo desfalca o Cruz Maltino no próximo jogo contra a equipe do CRB, também fora de casa, em São Luís do Maranhão, no Estádio Rei Pelé. Técnico Jorginho confirma que Jomar será o substituto do capitão vascaíno. Hora do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Mauro Santana me chama com informações do Flamengo. O time do Flamengo enfrenta o Santa Cruz hoje às 9 da noite em Recife, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem o atacante Paulo Guerreiro. O peruano permaneceu no Rio de Janeiro, aprimorando a forma física. William Arão não acredita na possibilidade de que o atleta saia na janela para transferências internacionais. A recepção foi boa, a gente é um jogador muito querido, a gente fez brincadeiras com ele e tudo, e sabemos do potencial dele, vai nos ajudar bastante. Hora do Fluminense, Gabriel Esquerdo. E o lateral esquerdo recém-contratado junto ao Toulouse da França, William Matheus, não foi regularizado no bid da CBF a tempo porque o site da FIFA estava fora do ar e por isso não teve tempo hábil para fazer a inscrição do atleta, e por conta desse problema o jogador não poderá entrar em campo logo mais contra o Santos e sua estreia deve ser adiada para o Fla-Flu do próximo domingo. Hora do Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Quem chega com o destaque do Alvinegro é Thier Leal. Quem também falou na reunião de ontem do Conselho Deliberativo do Botafogo em um ginásio na sede do clube em General Severiano foi o doutor Luiz Fernando Medeiros, coordenador do Departamento Médico do Botafogo, que esclareceu que o atacante Gustavo Canalhas foi rigorosamente avaliado e está curado de lesões anteriores, exceto uma que está sendo tratada e que já está em fase final. E sobre a seleção brasileira, o jogo diante da Bolívia pelas eliminatórias no dia 7 de outubro foi confirmado para a cidade de Natal. Isso, segundo o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, José Vanildo. São Paulo e Salvador também estavam na disputa para esse duelo. 9h30. Valeu, galera. Fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.